Estamos falando aí de fechar as contas, vamos falar de economia, falar sobre a queda de 2% na prévia do PIB de maio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse assunto e indicou que a alta dos juros como um dos fatores que causaram esse resultado negativo. A Elaine Bach já está aqui do meu ladinho. Elaine, um bom dia para você. Bom dia, Carol. Bem, então vamos explicar um pouquinho essa relação que o ministro faz entre a alta dos juros em 13,75% ao ano, taxa Selic. Como é que isso impactou a atividade econômica, principalmente agora olhando para o mês de maio? Foi até, inclusive, essa queda de 2%, Carol, ninguém no mercado financeiro esperava. As apostas aí, as projeções eram para que ficasse empatado, 0-0. E 2% é muita coisa, sabe? Como é que não conseguiram ver uma desaceleração tão grande da atividade econômica? Eu falei ontem com alguns economistas. Primeiro eles disseram, a gente tem um efeito base do primeiro PIB que foi muito grande por causa do agro, e aí quando você compara com um número grande, o número atual fica pequeno. Segundo, por conta da colheita da soja, que ela termina em maio, né? Enfim, terminou dia 27 de maio e o preço da soja caiu em maio. Porém, isso tudo já estava previsto. Não é que ninguém sabia que a colheita da soja não iria terminar em maio, que o PIB do primeiro tri era alto. Então, o que responde a isso? Então, eu acho que o ministro Haddad aí tem uma certa razão no que ele diz em relação à taxa de juros alta. O que não estava muito na conta dos economistas foi a queda das vendas de varejo que a gente viu na sexta passada. A gente viu recentemente uma queda aí de 1%, muito pior do que se imaginava. Também se esperava aí um empate em relação a abril. E nem o Dia das Mães, que costuma ser bom, ajudou. E esse é um ponto, né, Elaine? Porque há muita expectativa em torno do Dia das Mães, é a segunda data mais importante para o comércio. Só perde para o Natal. Exatamente, por isso essa surpresa, os números vindo muito abaixo do esperados, mas puxado principalmente pelas vendas em supermercados. Exatamente, Carol. Foi surpreendente, porque venda de supermercado é básica, né? Então, se a gente olhar no ano passado, o varejo, não é que o varejo estava vindo mal. A gente fez até uma artezinha aqui para mostrar para vocês. O varejo, ele estava indo bem, né? Vindo bem no ano passado. Em 2022, na comparação maio-abril, que é a mesma comparação que a gente tem agora em 2023, subiu 0,1%. Porém, em janeiro, aqui, esse crescimento continuou, inclusive em janeiro a gente teve um crescimento de quase 4% e foi o maior avanço desde 2000, quando a série do IBGE começou a ser feita. Então, caiu um pouquinho em fevereiro, subiu um pouquinho em março, abril e agora em maio essa queda gigante enfim, e o que a gente fala, o varejo, ele é muito influenciado por crédito, por crediário. Então, ele tem um impacto direto nos juros. Os juros altos impactam direto. E hoje, 69% das vendas que são feitas de produtos de necessidade básica, que é o que você falou, em áreas de necessidade básica, são feitas no crédito, segundo a Confederação Nacional de Comércio. Para ter uma ideia de quanto que juros é importante. As pessoas estão comprando comida no cartão de crédito e cada vez mais as pessoas têm optado por parcelar a compra. Não é que usa o cartão de crédito à vista, não. Estão parcelando. Então, e quanto mais a gente parcela, né, Carol, maior a chance da gente se desprogramar, perde as contas, ou ter uma emergência no meio do caminho e atrasar a parcela. Aí o que acontece? Inadimplência alta, a gente tem 72 milhões de pessoas na lista da Serasa em maio, um recorde que a gente tem em número de inadimplentes. E aí vamos ver como é que essa taxa de juros em alta influenciou nesse caminho. A gente fez uma segunda arte, uma última arte, só para as pessoas terem uma ideia aí de como foi a evolução rápida aí desse aumento de juros, né? Em janeiro de 2001, a gente tinha 2% de juros ao ano. Muitas pessoas se endividaram aqui nesse ano, inclusive empresas, o que é um problema para a gente nesse ano aqui. Muitas empresas com problema de falência. Março, aí começou a subir, ó, só essa escadinha, veio aqui. Fevereiro de 2022, entramos para os 2 dígitos de taxa de juros, até chegar nos 13,75 em agosto, que é a taxa que a gente tem até agora. A gente tem já uma taxa de 2 dígitos desde fevereiro de 2022. E quando a gente fala na literatura da economia, o tempo para a política monetária chegar ali no bolso da gente, para aumento de juros chegar no bolso da gente, é de 1 ano e meio, que está dando agora.
se a gente for olhar em relação à taxa de juros de 2 dígitos. Inclusive, daí a preocupação de acelerar esse movimento de corte da taxa Selic justamente por conta disso. Se há expectativa de que comece esse ciclo de queda a partir da próxima reunião agora em agosto, os impactos só serão vistos no ano que vem. Vai demorar, porque não é que começou a cair os juros e vai começar a cair os juros para a gente. Esse caminho aí vai demorar e vai demorar bem. Então, por isso que o governo está com esse programa aí, o Desenrola de renegociação, que é para tentar trazer de volta essas pessoas que perderam acesso ao crédito e ao varejo, trazer de volta para o consumo. E aí você trazendo de volta para o consumo, você estimula a economia. Né? Agora vamos ver, né? A adesão parece que foi boa ontem, parece que foi grande e, enfim, tem tudo para dar certo, né? É o momento das pessoas renegociarem. É isso. Elane Basti, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol, bom jornal.